Recentemente, eu publiquei o meu novo quadrinho na Flipthrough e, após a publicação, eu percebi que talvez eu não precisasse ter demorado tanto tempo na produção dele. E sabe o porquê? Porque eu cometi os mesmos erros do meu primeiro mangá. E eu vou contar um pouco sobre como foi criar esse segundo quadrinho. Pra gente entender a produção desse quadrinho aqui, vamos voltar lá pro início do ano, mais precisamente no dia 12 de janeiro. Já fazia algum tempo que eu tinha publicado o meu primeiro mangá, e poderia então analisar melhor o resultado que eu obtive. E já de maneira breve, esse mangá tinha muitos problemas, como traço diferente a cada página, má formatação, balões de falas ruins, todos os problemas técnicos, mas o problema não era em específico esses problemas. Afinal, era o meu primeiro quadrinho, não tinha como ser bom. O problema era o tempo que eu gastei nesse mangá. Desde o início até o fim, foram 4 meses de produção. 4 meses que, comparado com o resultado final, meio que não batia, saca? Então, pensando um pouco, eu cheguei à conclusão. Eu havia sido perfeccionista, e isso atrasou a obra. A evolução do meu traço e de brinde me deu um sentimento de estagnação. E cara, não dava pra ficar assim. Aí que eu decidi fazer um novo mangá. Dessa vez, não focando em ser perfeito, ser incrível. Esse mangá teria apenas um único propósito: mostrar o máximo que eu podia entregar em um mangá. E já com a experiência do quadrinho anterior, eu tinha uma noção de por onde começar. Qual seria o tamanho das páginas, como usaria cada camada, eu já tinha uma noção. E o que eu fiz em seguida foram alguns objetivos com esse mangá. E os pontos eram os seguintes: ele deveria ter mais ou menos entre 40 a 50 páginas, sem história escrita previamente e nada de me apegar à história ou aos personagens. Esses eram os objetivos para o mangá, e com isso definido, era só partir para a produção. O processo. O processo de criação foi maravilhoso. Ali no início, eu pretendia fazer uma história do cotidiano, mas na terceira página eu já botei um monstro só pra começar. E essa foi a dinâmica de produção. Eu tinha uma ideia e eu desenhava. E o começo foi tudo ali tranquilo. O problema mesmo veio depois. Eu divido a produção desse mangá em duas partes. A primeira ia da primeira página até a página 23 e a segunda ia da página 27 a 44. E por que eu fiz isso? O que acontece é que na produção da primeira parte do mangá, eu melhorei a cada página e fui melhorando o processo dos quadros, rascunhos, line arts, detalhes finais e tudo mais. Só que em paralelo, minha produtividade caiu, e o motivo? Eu estava esgotando toda a minha criatividade, e sem criatividade não tinha páginas diferentes. Quando chegou ali a página 22, eu simplesmente travei. Eu havia criado todo tipo de página que podia. Por conta desse bloqueio criativo, eu fiquei sem desenhar nada durante um período. Até que chegou em um momento que eu parei e pensei, cara, eu tenho que voltar. Então eu tentei fazer algo com um bloqueio criativo mesmo, e é isso. Disso eu fiz 3 páginas subsequentes. As páginas 24, 25 e 26 de todas as páginas, eu as considero as piores, já que foram feitas durante esse bloqueio criativo. Então, eu decidi fazer algo diferente, estudar os fundamentos. Mais precisamente, o fundamento da forma. Passando 2 meses de estudo intenso, onde, em paralelo, eu criei o curso que, aproveitando, se você não consegue desenhar formas para criar os seus personagens, cenários ou qualquer coisa, eu criei um curso voltado a te ajudar a não só desenhar um cubo, mas sim te fazer entender tudo sobre as formas. Caso você queira evoluir no desenho, é o primeiro link da descrição. Terminando o estudo das formas, eu estava renovado para desenhar o mangá, mas eu iria seguir uma maneira diferente. Ao invés de fazer uma página por vez e sempre ter que imaginar a próxima página, eu fiz o seguinte. Em uma noite, durante algumas horas, eu fiz os rabiscos, ou sketches, ou storyboard, seja lá como você queira chamar,
de algumas páginas. Nada muito elaborado, apenas o básico para eu ter a ideia ali no papel. E em 3 dias eu consegui fazer todos os rabiscos. Com o material inicial, eu parti a finalizar todas ali as páginas. Por um breve momento eu tentei desenhar várias páginas de uma vez, mas isso não deu certo, por isso eu voltei ao método original de uma página por vez. Nesse ponto já era mês 5 e faltava pouco menos de 10 páginas ali para eu finalizar. Só que conforme fui desenhando, eu tive outro problema, e não era outro bloqueio criativo, mas sim evitar desenhar as páginas. Lembra daqueles objetivos do começo? Então, eu quebrei uma, mais especificamente o de não me apegar à história e aos personagens. E pode até parecer bobo, mas ter me apegado à história e aos personagens, como autor, foi mais negativo do que positivo. Eu não tomei certas decisões que poderiam ser boas por conta desse apego, que não vem ao caso para não dar spoilers aqui. Mas não confunda o que eu falei. O que eu estou falando aqui é sobre não fazer o que precisa ser feito. É sobre, por exemplo, não desenhar as páginas por esperar querer a perfeição. Não, quando for perfeito aí sim eu desenho. Não, é sobre isso. E eu resolvi esse problema me lembrando do objetivo original desse mangá, dar o meu melhor, que não significa ser perfeito. Não demorou muito para finalizar as páginas restantes e quando eu finalizei, coloquei as falas, fiz uma capa, tudo mais e publiquei na Flipthrough. Eu acho que de tudo que eu já fiz, ter feito esse quadrinho foi algo de outro mundo. Eu melhorei no desenho, desenvolvi um senso de narrativa e agora com ele publicado eu vou dar um tempo dele para depois ser analisado ali com mais calma e tudo mais. Eu tentei compilar tudo de maneira mais clara e etc. E não se preocupem, o canal não vai acabar, pelo contrário, vai ter muito mais vídeo a partir de agora que eu acabei esse quadrinho. E se você quiser ler ele, pode procurar pelo nome de Corrupted Heart. Eu não sei se falei correto. Corrupted Heart. É o nome em inglês, né? Saca? Então, tipo... ou ir na descrição desse vídeo. Mais uma vez, se quiser aprender a desenhar formas, é o primeiro link aqui da descrição. Só que não sei ainda não. Nesse vídeo eu falei sobre o perfeccionismo e tal e o meu quadrinho. Mas nesse vídeo daqui eu trato sobre o desânimo para desenhar. Se você tá passando por isso, esse vídeo é para você. E lembre-se, esse daqui é só o início.